Visitando o Inferno por Emmanuel Agiarco. Emmanuel Agiarco é um jovem de Kumasi, Gana, na África. Desde garotinho, o Senhor tem dado visões a este jovem, mas era só de vez em quando que elas aconteciam. A partir de 2009, as visões se intensificaram, e o Senhor tem lhe mostrado muitas coisas desde então. Ele já esteve no céu e no inferno em muitas ocasiões. Vejamos o relato da sua mais recente experiência. Na tarde de 24 de novembro de 2011, após ter chegado da escola, fui levado ao inferno pelo Senhor, para ele me mostrar várias coisas. Aquela não foi a primeira vez que estive no inferno. Eu já tinha ido lá em outras ocasiões. No entanto, esta visita foi diferente, pois traz muitas advertências para as pessoas que estão na terra. Oro para que todos levem este testemunho a sério, que todos se certifiquem de que estão lutando para não ir para o inferno, e que todos se coloquem debaixo da majestade do Senhor Jesus Cristo e se preparem para a sua vinda. Pastores que não dizimam. Vi 4 pastores no inferno, que estavam lá porque não dizimavam. Um se chamava Albert, e o outro, Daniel. Este último era pastor da Igreja de Cristo. Esta igreja não acredita no dízimo. Daniel contou que tinha dito para a sua congregação que não dizimassem, pois o dízimo não era mais necessário. Ele estava no inferno por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, ele próprio não dizimava e, em segundo lugar, porque tinha feito com que outros parassem de dizimar. Quanto a Albert, a igreja dele acredita no dízimo, mas ele achava que somente a congregação tinha que dizimar, e não os pastores. Ele queria poder voltar à terra para começar tudo de novo e devolver os seus dízimos. Os outros 2 pastores que vi também não dizimavam. Um deles sabia que tinha que devolver o dízimo, mas ele simplesmente não devolvia. E o outro pensava que um ministério diante de Deus não é trabalho. Então ele concluiu que não havia necessidade de devolver nenhum dízimo. Pessoas que usam encantamentos. Enquanto eu caminhava, vi muitas covas cheias de mulheres que usavam encantamentos, a fim de conseguirem homens para se casar. Algumas delas usavam batons e kits de maquiagens para seduzi-los. Em uma das covas, vi uma mulher chamada Ama Jeanfua, que frequentava a igreja do Pentecostes. Ela procurou um feiticeiro, com o objetivo de controlar o marido como se controla um cachorro. É por isso que ela estava no inferno, por ter usado encantamentos malignos. Em seguida, vi outra mulher, chamada Mavis, que estava com um batom rosa nos lábios. Ela colecionava esses batons sedutores, após consegui-los com um ocultista, e eles serviam para manipular os homens a terem casos amorosos com ela. E ela fazia os homens conseguirem dinheiro a todo custo para dar a ela. Vi uma jovem chamada Vivian. Ela aparentava ter cerca de 24 anos e estava vestida com uma roupa obscena, uma espécie de vestido curto indecente. Ela tinha longas unhas postiças, usava um batom brilhante e um lenço na cabeça. Ela estava naquela cova porque tinha procurado os ídolos para fazer encantamentos. Toda vez que dormia com um homem, ela pegava o sêmen dele para usá-lo em rituais de feitiçaria. Através dos atos dela, 5 homens morreram. Aqueles rituais eram feitos para que ela conseguisse dinheiro. Ela morava em Kwashema, em Accra, Gana, e disse que costumava se vestir com indecência e de um modo sedutor enquanto estava na terra. Enquanto estava contemplando esta cena, virei para outro lado e vi uma mulher chamada Alice, que tinha sido esposa de um pastor na terra. Ela também tinha recorrido a encantamentos para seduzir o marido. Ela disse que era uma bruxa e que fazia feitiços. Ela colocava o sangue da sua menstruação na sopa do marido, junto com outros ingredientes, e depois dava para ele comer. Quando fazia isso, marido se tornava como um filho, e então ela podia controlá-lo e dominá-lo. Ela amarrou o marido e o prendeu em uma garrafa espiritual. Inclusive, ela chegou a matar alguns membros da igreja. Quando morreu, ela foi imediatamente atirada no inferno, por causa do que tinha feito. O Senhor também me mostrou um homem chamado Kwame, que tinha sido adepto do ocultismo. Ele usava um anel na sua parte sexual, que o capacitava a atrair as prostitutas. Depois de dormir com essas mulheres, ele as matava e usava as partes do corpo em rituais de feitiçaria para atingir outras pessoas. Depois disso, vi um homem alto, que se valia de encantamentos para seduzir as jovens a fazerem sexo com ele. Ele tinha feito sexo com cerca de 1000 garotas, na Universidade de Gana, Legon, em Accra. Ele usou de métodos para aumentar o pênis, através do plantio de algumas ervas. Isso aprisionou-o espiritualmente no inferno e, lá, ele está confinado em uma cova. Ele também tinha sido o líder da mocidade e tinha feito sexo com muitas garotas na igreja. Em seguida, vi um pastor evangelista chamado Francis,
que era da igreja metodista. Ele lançava a mão de encantamentos, para que nada do que falasse fosse contrariado. Ele disse que, quando convidava as garotas, elas não resistiam ao seu encanto e que ele também era gay. Também vi uma noticiarista de Gana, que tinha morrido. Ela estava usando uma maquiagem que lhe tinha sido dada por um ocultista hindu. O objetivo era ela conseguir fama, favores e amor das pessoas. Ela morreu de diabetes. Vi 7 pastores que tinham morrido em Gana. Eles faziam parte de uma sociedade secreta e estavam vestidos a rigor. Eles eram profetas e tinham anéis mágicos, que usavam para fazer milagres e profecias na igreja. Todos eles estavam gritando de dor. Vi um cantor evangélico que tinha morrido em Gana. Ele disse que foi pastor e que tinha procurado um hinduísta para ajudá-lo a cantar. Aquele homem fez-lhe queimar incenso, deu-lhe um pouco de óleo e um anel que lhe concedeu o poder de lançar muitos álbuns. Foi pedido a ele que dormisse com mulheres. Então, ele dormiu com a maioria das mulheres da igreja. No inferno, ele estava coberto pelas chamas e vermes enormes estavam entrando e saindo do corpo dele. Ele tinha o número 666 na testa. Vi um homem chamado Abednego, que tinha uma corrente em volta do pescoço. Na terra, quando estava em perigo, ele costumava desaparecer, para escapar da morte. Mas ele morreu e agora está no fogo do inferno, em sofrimento eterno. Vi alguns ganenses usando diferentes tipos de anel, feitos de ouro, prata e bronze. Todos eram membros de sociedades secretas. Depois, vi o ex-ministro das finanças de Gana, que estava no inferno por ter sido membro de uma sociedade secreta e por também ter invocado poderes demoníacos para ter uma mente inteligente. Também vi um pastor de Gana, chamado Alfredo, que tinha consultado a rainha da costa para adquirir poderes. Ele estava usando um anel e um lenço. O lenço era para curar, e o anel era para expulsar demônios. O calor do tormento dele era 7 vezes mais forte do que o dos outros que estavam lá por terem recorrido ao ocultismo. Vi uma mulher da Nigéria que tinha usado encantamentos para controlar o marido, a fim de que, quando morresse, todas as posses dele fossem deixadas para ela. Infelizmente, aquela mulher morreu e agora estava no fogo do inferno. Vi vários estudantes com mochilas nas costas. Eram alunos do primário, ginásio, ensino médio e até da universidade. Eles recorriam aos encantamentos para ficarem inteligentes no aprendizado, razão pela qual se destacavam na escola. Todos eles não terminaram os estudos porque morreram. Também vi alguns alunos de uma famosa escola de Kumasi, Gana. Vi muitos médicos no inferno. Um deles se chamava Dr. Frimpong. Ao me ver, começou a dizer que, quando se tornou médico, ele tinha medo. Então, ele se juntou a uma sociedade secreta, onde lhe foi dado um anel para protegê-lo. Ele morreu em um acidente e agora estava no fogo do inferno. Vi muitos advogados, juízes e magistrados queimando no fogo do inferno. Todos faziam parte de sociedades secretas e também consultavam os demônios, em busca de proteção. Eles tinham anéis que os protegiam enquanto estavam vivos. Também vi uma garota que conheci pessoalmente em Quadazo, Kumasi. Ela tinha ido a um feiticeiro, pois queria ficar com o namorado da melhor amiga. Depois disso, ela teve uma morte vergonhosa e agora está no inferno. Vi um homem chamado Budo que, quando estava vivo, morava em Buokron, Kumasi, Gana. Esse homem era tão forte e perigoso que até a polícia tinha medo dele. Ele me disse que tinha procurado Satanás, a fim de adquirir força e poder. Ele tinha proteção contra revólveres, facas, lanças e outras armas. Ele me disse que os poderes que recebeu tornaram o seu corpo como um metal, que uma bala apenas lhe fazia uma marca, mas não penetrava nele, e que, para ter tudo isso, ele teve que vender a alma ao diabo. Este homem está agora sofrendo no inferno, pois os demônios usam lanças de pontas vermelhas incandescentes para o espetar e destroçar o seu corpo. Vi prostitutas rodeadas por demônios. Aqueles demônios as estavam estuprando no meio do fogo. Elas tinham recorrido a encantamentos para serem ajudadas no ofício de prostitutas, a fim de não sofrerem nenhum dano ou serem mortas. Uma delas se chamava Joana e ela disse: A com acento circunflexo euro ou ligadura eu tinha poder de desaparecer quando estava em perigo a euro. Todas elas estavam sofrendo terrivelmente no fogo do inferno. Vi uma mulher de Gana, chamada Antiafua. Ela tinha um grande galão de água consagrada, que conseguiu com um profeta em Gana. Ela tratava essa água como um deus. Mas aquela água era demoníaca e ela acabou indo para o inferno quando morreu. Vi Frank, que também era de Gana. Ele tinha um lenço, dado por um profeta, para que obtivesse favores aonde quer que fosse, toda vez que esfregasse o tecido no rosto. Aquele lenço era demoníaco,
e ele morreu nos seus pecados. Vi, a uma certa distância, um vale, onde havia cerca de 10.000 pessoas queimando na lava. Os demônios estavam rindo e zombando delas. Eles diziam: A com acento circunflexo euro ou é ligadura. Esses que estão aqui usavam nossos anéis mágicos. A com acento circunflexo euro. Quando me aproximei, reconheci apenas um dos homens daquele grupo, Pastor Afree, de Gana. Ele disse que tinha recorrido a um anel para ter o poder de curar. Havia aproximadamente 2.000 pastores naquele lugar do inferno, que estavam ali por terem usado anéis mágicos. Eles eram de diferentes países do mundo. Veio um jovem que eu conheci em Kumasi, e que tinha morrido. Ele era formoso quando estava vivo e tinha tido muitas namoradas. Ela estava no inferno por causa da fornicação. Vi uma faixa incandescente ao redor do peito dele, que o estava queimando e cortando. Ele disse que aquilo eram as coisas inúteis a que ele tinha recorrido enquanto estava na terra. Vi 5 demônios carregando grandes sacos contendo o dinheiro que tinha sido dado àqueles que faziam encantamentos para ficarem ricos, com a condição de que deveriam vender a alma a Satanás e morrer depois de alguns anos. Quem se envolve com essas coisas, terá a alma presa no inferno tão logo compactuar com isso e, no mesmo instante em que morrer, os demônios levarão a alma da pessoa para o fogo do inferno. Vi um feiticeiro dizendo para um homem que ele viveria 7 anos. Mas, na realidade, esse tempo seria dividido em 2, e aquele homem morreria em apenas